Boa noite, queridos. Graças a Deus que nos dá vitória em Cristo Jesus. Parabéns a todos os pais. E parabéns para os filhos que têm seus pais. E parabéns para os filhos cujos pais têm harmonia no seu lar. Eu conheço uma senhora que não tem o que comemorar com os filhos hoje, porque ela tem 5 filhos, de 12 para baixo, e o último tem mais ou menos 2 meses, e o pai resolveu ir embora, então não tem o que comemorar. Mas feliz Dia dos Pais para você, querido, em nome de Jesus. E como nós temos muito tempo, pegue sua Bíblia, por gentileza, lá em 1 Samuel, capítulo 30. Primeira Samuel, capítulo 30. Amém, querido? Diz assim, 1 Samuel capítulo 30, versículo 1: 2 dias depois, Davi e os seus homens chegaram a Ziclag, a sua cidade. Enquanto ele havia estado fora, os amalequitas tinham invadido o sul da terra de Judá e atacado Ziclag. Eles queimaram a cidade e prenderam todas as mulheres. Não mataram ninguém, mas foram embora e levaram todos como prisioneiros. Quando Davi e seus homens chegaram, viram que a cidade tinha sido queimada e que as suas mulheres e os seus filhos e as suas filhas haviam sido levados embora. Então Davi e os seus homens começaram a chorar e choraram até ficar sem forças. As 2 mulheres de Davi, Ainoã de Jezreel e Abigail, viúva de Nabal, da cidade de Carmelo, também haviam sido levadas. Davi ficou então numa situação muito difícil, pois os seus homens estavam tão amargurados por ficarem sem os seus filhos, que falavam até em matá-lo a pedradas. Mas o Senhor, seu Deus, lhe deu coragem. E ele disse ao sacerdote Abiatar, filho de Aimeleque: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. E Abiatar trouxe. Então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Conseguirei pegá-los? Deus respondeu: vá atrás deles, você os pegará e libertará os prisioneiros. Aleluia. Pai querido, em nome de Jesus, nós te louvamos, Senhor, e te agradecemos pela tua presença aqui. Pedimos que o Senhor nos dê ouvidos espirituais, um coração espiritual, para entendermos, Senhor, o que o Senhor deseja nos ensinar nesta noite. Pai, muito obrigado, em nome de Jesus. Amém. Sabe, queridos, a palavra de Deus nos mostra aqui que quando Davi chegou à sua cidade, a Ziclag, ela estava devastada, queimada. Eu fico imaginando assim, as pessoas estavam fora, os homens estavam fora de seus lares, da sua cidade. Eu fico imaginando que eles estão voltando, pensando nas suas famílias, pensando nos seus filhos, pensando em ter momentos de comunhão com sua família, com seus filhos, seu lar. E de repente, quando eles chegam naquela cidade, a cidade está totalmente devastada, está totalmente queimada, e mais, seus filhos, suas esposas, seus parentes
não estavam lá, tinham sido levados todos prisioneiros. Seus pertences tinham sido tudo levados, absolutamente tudo, queridos. E eu fico imaginando, como a palavra está dizendo, eles choraram e choraram e choraram, e ficaram amargurados. Sabe, queridos, muitas vezes, trazendo um pouco isso aqui para nós, muitas vezes o inimigo chega no lar e devasta tudo, rouba a alegria, rouba a comunhão, muitas vezes rouba o marido, muitas vezes rouba a esposa, rouba os filhos. Rouba os sonhos, projetos, rouba tudo. Talvez ainda hoje o inimigo tenha tentado te aprisionar, como fez com aquele povo lá. Aprisiona as vontades, os sonhos. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Há um preço a ser pago por tudo isso. Há um preço que nós precisamos pagar por tudo isso. Nós não podemos, em nome de Jesus, eu te peço isso já. Nós não podemos ficar assim, de braços cruzados. Eles choraram sim, amargurados. E no meio daquele momento terrível, sabe o que Davi foi fazer, queridos? Consultar a Deus. O versículo 7, ele diz assim: e ele disse ao sacerdote Abiatar, Davi disse: traga aqui o manto sacerdotal, para que possamos consultar a Deus. Vemos aqui uma atitude diferente, queridos. Enquanto o rei Saul, ele consultava aquela médium para saber o que fazer, quais os passos a dar, aqui Davi está consultando a Deus, pedindo conselho de Deus do que fazer. E eu já pergunto para você, querido, quem é que você está consultando? Para quem você está pedindo conselhos? Deixa esse traste, isso não vale nada. Deixa essa mulher, tem tanta mulher por aí. Para quem, queridos? Para quem nós estamos pedindo conselhos? Quem é que nós estamos consultando para dar o passo seguinte? Deixa eu te falar já, queridos. Eu não posso esquecer, você não pode esquecer, que o nosso socorro vem do Senhor. Então olha para os montes e pede socorro de Deus, pede conselho do Senhor. Para de pedir conselho de pessoas estranhas. As pessoas estranhas colocam fogo estranho no altar das nossas vidas. O nosso socorro vem do Senhor, a nossa vitória vem do Senhor. Somente através de Deus nós podemos ter a vitória. E Davi começou a consultar a Deus. Mas deixa eu te falar uma coisa, querido. Davi foi consultar a Deus, mas Davi não foi de qualquer jeito através de Deus, para a presença de Deus. Ele teve que vestir o manto sacerdotal, ou seja, ele teve que se preparar para estar diante do Todo-Poderoso, para que Deus pudesse lhe falar alguma coisa. Sabe, queridos, nós, nem eu, nem você, nós não podemos chegar diante de Deus de qualquer jeito. Eu não posso vir para um culto, eu não posso vir para a igreja de qualquer jeito. Acabei de brigar com a minha esposa no estacionamento e entro na igreja como se fosse algo tão normal. Eu não posso me apresentar diante de Deus de qualquer jeito, querido, e nem você pode. Temos que nos preparar. Eu não posso sair da televisão, vir para o culto e querer receber tudo que Deus tem para mim. Eu preciso me preparar para me encontrar com o meu Senhor. Eu preciso me preparar, vestir o manto sacerdotal, ter uma preparação para dizer assim: Espírito Santo, eu te amo. Deus, eu levanto minhas mãos e o meu coração está livre para levantar as minhas mãos. Não peça, não troque os conselhos de Deus por conselhos de pessoas estranhas.
pessoas erradas. No versículo 8, ele diz assim: então Davi perguntou a Deus, o Senhor: devo ir atrás desses invasores? Entenda aqui, querido, as suas mulheres tinham sido levadas, seus filhos e suas filhas tinham sido levados, seus bens tinham sido levados, mas ele não foi de qualquer jeito, intempestivamente atrás, para detonar, para destruir, não, no meio daquele sufoco, no meio daquela opressão terrível, de pessoas querendo apedrejá-lo, matá-lo a pedrada, ele fala assim: Senhor, eu devo ir? Conseguirei pegá-lo, Senhor? E Deus responde assim: ó, vá atrás dele, você os pegará e libertará os prisioneiros. Aleluia. Deus está nos dando autoridade nesta noite, querido. Deus está nos dando autoridade nesta noite para irmos. Você fala assim: ah, mas pastor, isso foi escrito há milhares de anos atrás, há séculos atrás. A palavra de Deus foi escrita. Ela foi escrita, querido, mas ela é atual, ela é para hoje, ela é hoje, ela é atual. É como se Deus estivesse escrevendo esses versículos para nós hoje, nos dando orientação hoje do que fazer. E eu te digo, querido, Deus está nos dando autoridade hoje para nós seguirmos em frente, para irmos atrás, para destruirmos e para tomarmos posse de novo daquilo que o diabo levou. Sabe, querido, eu sei e tenho absoluta certeza de que nós somos tão relapsos, queremos ir de qualquer jeito, queremos nos apresentar diante de Deus de qualquer jeito. Se prepara, querido, consulte a Deus. A situação está difícil, consulte a Deus. Ele fala assim: vá lá, você vai resgatar. Hoje Deus fala assim: olha, vai lá. O que foi que te tiraram? Tiraram a paz. Como é que você está no teu casamento? Como é que você está em relação aos teus filhos? Como é que você está lidando com isso? Vá atrás, busque, vem na minha presença, pega o meu conselho e vá atrás. Sabe, queridos, é muito cômodo a gente apenas orar e imaginar que a gente vai receber só porque orou. Não vai, irmão. Senão a nossa fé é morta. Nós precisamos orar, mas precisamos ir. Ore fervorosamente, peça conselhos de Deus do que fazer, mas saia da sua casa, vá atrás, busque, porque senão não vai conseguir mesmo. Ele nos dá certeza através da sua palavra, querido. Ele nos dá certeza da vitória através da sua palavra. Vá, você libertará os prisioneiros, você será uma pessoa liberta. Vá, é Deus quem nos garante. Mas tem a nossa parte a ser feita. A minha parte a ser feita, Deus não vai fazer. A sua parte a ser feita, querido, Deus não vai fazer. Existem pessoas aprisionadas pelo medo. Existem pessoas que perderam ministérios. Mas te digo hoje, querido, baseado na palavra do Senhor, vá, busque de novo que você vai conseguir. O maior problema muitas vezes é que nós queremos a vitória. É lógico que queremos a vitória, queremos conquistar, é evidente que queremos conquistar. Nós queremos vitórias e vitórias, e é evidente que nós queremos. Mas muitas vezes nós não queremos fazer a nossa parte. Nós não queremos pagar o preço para que a vitória venha. E sabe o que é interessante nisso? Tem muitas vezes que nós queremos que os outros paguem o preço por nós. Ore pela minha família, vamos orar sim. Ore pelo meu filho, vamos orar sim. Ore, eu vou orar sim, eu dou a minha palavra.
Nós vamos orar sim, mas existe a sua parte a ser feita. Existe um preço a ser pago, querido, que só você pode pagar. Por mais que eu ore, por mais que você como líder ore, por mais... Não, mas o que adianta, querido, eu estar aqui orando, ajoelhado, jejuando, se aquela pessoa ainda continua no pecado? Tem a nossa parte a ser feita, querido. Tem a minha parte a ser feita, tem a sua parte a ser feita. E isso ninguém vai fazer. Sabe, queridos, sempre tem um preço a ser pago, sempre tem a minha parte que eu preciso fazer. Deus prometeu ao povo de Israel aquela terra maravilhosa, e Ele disse assim: olha, queridos, vocês terão uma terra que manda leite e mel, vocês terão uma terra maravilhosa, espetacular. E o povo de Israel foi diante das promessas do Senhor, atrás da terra prometida. Ao chegar lá, naquela terra, existia naquela região toda lá, que Deus tinha dado ao povo de Israel, vários reinos, muitas e muitas e muitas pessoas, muitas cidades, estava dentro da terra que Deus tinha prometido. Agora, quando o povo de Deus chegou lá, eles falaram assim: olha, vocês podem sair daqui, porque Deus nos deu essa terra nos pertence, então vão embora, procurem o rumo de vocês, vão embora. Foi assim, queridos? Foi não, queridos. Eles tiveram que lutar e derrotar aproximadamente 30 reinos para tomar posse da terra que Deus tinha dado a eles através de uma promessa. Tem promessas para a minha vida, tem promessas para a sua vida, querido, mas se você não tomar posse dela, ela nunca chegará na sua vida, ela nunca chegará na sua casa. Você tem que se esforçar e fazer a sua parte e tomar posse daquilo que Deus já te deu através de promessas da palavra. Mas se nós não tomarmos posse, querido, jamais as bênçãos chegarão para as nossas vidas. Não existe como chegar, querido. Tem que orar aí, tem que orar e tal. Passa o seguinte: eu tenho uma promessa, eu tenho que ir atrás da promessa. Sabe, queridos, a Bíblia diz assim, Deus falou assim lá em Deuteronômio, depois você lê lá, tá bom? Ele diz, Deuteronômio fala que Deus falou para Moisés assim: Moisés, seguinte, cara, eu quero falar contigo, sobe no monte. O monte tinha lá quase 3 quilômetros de subida, e você sabe que vai subindo, vai perdendo ar, já não é o mesmo, tem dificuldade para respirar por causa da altura, da altitude. E Moisés foi, com toda a dificuldade. Aí vem uma perguntinha boba: por que Deus não falou lá no pé do monte? Por que Ele falou para Moisés subir? Sabe, queridos, quando chegou lá no alto, Deus falou assim para Moisés: Moisés, parabéns, olha, esse monte é muito alto, e você conseguiu subir. Então, sabe de uma coisa, Moisés, eu vou te dar logo o que eu te prometi, o que eu estou querendo te dar, então eu vou te dar logo. Não foi assim não, querido. Moisés subiu no monte, e quando chegou no monte, ele ainda teve que jejuar durante 40 dias e 40 noites para receber os 10 mandamentos que Deus queria dar para o povo de Israel. É interessante, queridos, porque nós queremos muitas vezes muitas facilidades, mas não entendemos que há um preço a ser pago para conseguirmos aquilo que Deus quer nos dar.
Deus quer nos usar poderosamente, mas tem a minha parte a ser feita, tem um preço a ser pago para que eu seja usado poderosamente por Deus. Eu preciso de um avivamento. Você, querido, eu tenho certeza absoluta que muitos que estão aqui precisam desse avivamento desesperadamente, como eu preciso. Pensamos muitas vezes num avivamento, aquele que alcança cidades, que alcança, sabe, países. Uma época atrás eu vi alguém ministrando a respeito desse assunto, e eu te garanto que de lá para cá, eu venho buscando isso. Ele dizia que o avivamento não é só quando nós nos regozijamos com uma palavra vinda diretamente do Senhor, assim, eu fico feliz porque Deus falou comigo poderosamente. Não é só isso, queridos. O avivamento pessoal muitas vezes não traz felicidade. O avivamento pessoal muitas vezes traz tristeza. Tristeza comigo mesmo. Por que eu estou fazendo isso? Por que eu estou agindo assim? Por que eu trato minha esposa desse jeito? Por que eu trato meu marido desse jeito? Por que eu maltrato os meus filhos com palavras? Precisamos de um avivamento, aquele que vem e mexe no coração, para que possamos ter atitudes diferentes, atitudes que Davi sempre teve, de consultar a Deus e perguntar: Deus, o que o Senhor deseja da minha vida? O avivamento pessoal é aquele que mexe no meu coração, é aquele que quando ouvimos algo que vem realmente do trono de Deus, parece que o chão se abre e a gente não sabe mais para onde ir, qual é o caminho a seguir. E agora, o que eu faço da minha vida? Olha como é que eu estou. Como agora eu vou resgatar a confiança da minha esposa? Como agora eu vou resgatar a confiança do meu marido? Como agora resgato a confiança dos meus filhos, dos meus parentes? Como dizimar e ofertar se o que eu ganho não está dando? Como deixar os vícios de lado? Como deixar os medos de lado? Traz conflitos e muitas vezes traz tristeza, porque estamos metidos nessa gaiola, nessa arapuca. O avivamento muitas vezes acontece conosco, queridos, quando nós não sabemos mais o que fazer, e aí dependemos totalmente de Deus. O meu socorro vem do Senhor, eu dependo dEle. É Ele que vai me tirar dessa arapuca, é Ele que vai me tirar desse ninho, é Ele que vai me dar o escape, é Deus. E esse conflito dentro de mim traz mudança, gera mudança no meu coração. E sabe, queridos, as pessoas precisam ver e precisam saber que nós temos um Deus de milagres, um Deus que realiza milagres, e eles precisam ver o milagre da minha vida, a transformação que Ele fez. Eu conheço muitas pessoas, inclusive eu, que Deus fez um milagre no seu coração, que caminhava totalmente para longe, mas Deus fez um milagre. Não fez um milagre físico, mas fez um milagre espiritual, e veio o avivamento, e nós nos voltamos diretamente ou unicamente para Deus, e buscamos refúgio, buscamos conselhos totalmente do Senhor, e os fogos estranhos não nos alcançarão mais. As pessoas precisam ver isso, querido, que o nosso Deus é um Deus de poder, um Deus valente, um Deus que tudo pode. O nosso socorro vem do Senhor, que criou os céus e a terra e tudo que nela existe. Aleluia, aleluia.
É assim que tem que ser, queridos. Pegue sua Bíblia, por gentileza. Pegue no Salmo 144, por gentileza. Salmo 144. Amém? Davi fala assim nesse salmo: louve o Senhor Deus, a minha rocha. Ele me prepara para a batalha e me ensina a combater. Ele é a minha rocha e a minha fortaleza, o meu abrigo e o meu libertador. Ele me defende como um escudo e eu confio na sua proteção. Oh, Jesus! Esse deve ser, querido, a nossa atitude diante de Deus. Este era o posicionamento de Davi, e Davi foi um dos maiores reis de Israel, mas ele entrava numa batalha e saía dela vitorioso. Eu entendo aqui nesta passagem que Davi, ele não confiava no seu exército, ele não confiava nas suas forças, no seu intelecto, ele tinha plena confiança ou consciência de que a sua força vinha do Senhor. E mais na frente ele fala assim: Senhor, adestra as minhas mãos. Ele se coloca, querido, na dependência de Deus, igual como nós devemos nos colocar na dependência de Deus. Sabe, querido, precisamos colocar nossa esperança no Senhor. A nossa dependência é do Senhor. Precisamos colocar tudo que há em nós nas mãos de Deus. Tudo que vamos fazer, absolutamente tudo que vamos fazer, todos os nossos projetos, todos os nossos sonhos, precisamos colocar e submeter ao nosso Senhor, para que dê certo e saber se Ele permite que a gente vá ou não vá. Às vezes Deus fala assim: filho, filha, coloca isso nas minhas mãos. Coloca o movimento da tua batalha, das tuas lutas, coloca nas minhas mãos. Sabe, queridos, muitas vezes, e eu confesso para a igreja, eu vi há pouquinho na internet, tem muitas pessoas assistindo ao culto nas suas casas, graças a Deus, Deus abençoe vocês. Mas muitas vezes Deus nos fala e nós não conseguimos perceber que é a voz do Senhor. Deixa eu dar um exemplo rapidinho. Homem, hoje é dia dos pais, beleza. Sabe, querido pai, se sua mulher chegar na frente da sua casa e ela gritar assim, eu acho que quase todos chamam assim: amor. Você que é o esposo, você reconheceu a voz da sua esposa. Sabe por quê, querido? Porque tem relacionamento. Aí, o esposo chega na frente de casa e fala: amor, ela vai abrir a porta. Por quê? Porque ela reconheceu a voz. E sabe por que reconheceu a voz? Porque tem relacionamento. Se um dos nossos filhos grita, a gente reconhece. Pode ter 200 filhos, mas reconhece a voz de um por um. Sabe por quê, queridos? Porque tem relacionamento. E muitas vezes nós não reconhecemos a voz do Senhor, porque muitas vezes, infelizmente, não temos relacionamento íntimo com Ele. E é muito fácil ser enganado. Se alguém estranho chega lá na sua casa e grita pelo seu nome, e você fala: mas quem está me chamando? Você vai ver: ah, é você que está me chamando, que legal, entra e tal. Às vezes o diabo imita a voz de Deus e fala:
E porque não temos relacionamento íntimo com Deus, não conseguimos decifrar a sua voz, não conseguimos reconhecer a sua voz, e muitas vezes somos enganados pelo diabo. Eu busco desesperadamente reconhecer a voz do Espírito Santo. E sabe, queridos, quanto ao Espírito Santo, não seja indelicado com ele. Eu às vezes eu sou bruto com o Espírito Santo. E muitas vezes eu tenho irmãos na igreja que também são brutos com o Espírito Santo. Não entendemos muitas vezes que ele é uma pessoa, que ele é sensível. Muitas vezes somos mais educados, delicados com outras pessoas, mas não temos a mesma delicadeza com o Espírito Santo. Quer ver uma coisa, querido? Quantas vezes você já orou assim: Espírito Santo, por favor, faz isso para mim? Se a gente está no meio de pessoas, a gente quer chegar em tal lugar, mas não está dando, você fala assim: licença, por favor, deixa eu passar e tudo. Quantas vezes nós já dissemos assim: Espírito Santo, por favor, faz isso para mim. Espírito Santo, se eu quer, por favor, me ajudar. Somos indelicados com ele muitas vezes, queridos. Faz isso, Espírito Santo. Eu sei que o Senhor vai fazer isso. Tem pessoas que falam assim: coloquei Deus contra a parede. E a palavra fala assim: quem é o homem para que dele te lembres? Se a gente pegar o planeta Terra diante do universo, é um pinguinho, ou seja, quase não existe diante do universo. Deus é maior do que o universo. Se nós pegarmos a Terra no universo, é quase nada. Se pegar a minha vida na Terra, é menos ainda, mais insignificante ainda. E pessoas falam assim: eu coloquei Deus contra a parede. Acorda, querido. Não é assim. Cadê a reverência a Deus? Cadê a reverência ao Senhor? Ele é o Senhor que fez os céus e a terra. Ele é o Senhor que dependemos totalmente dEle para todas as coisas. Dependemos de Deus. E fala assim: eu coloquei Deus contra a parede. Para, menos, por favor. Menos. Volte para Samuel, por favor. Samuel, lá no versículo 30 de novo, por favor. De novo, lá para o Samuel. 1 Samuel, capítulo 30. E no versículo 16. Samuel, capítulo 30, versículo 16. Davi continua. Então, ele levou Davi. Os amalequitas estavam espalhados por toda a região, comendo, bebendo e festejando por causa da grande quantidade de coisas que haviam tomado da terra dos filisteus e na terra de Judá. Deus mandou que Davi fosse e ele foi. E quando ele chega lá, ele encontra os inimigos dançando, se regozijando por tudo que tinham tomado dele. É isso que o inimigo faz com nossos sonhos, queridos. É isso que o inimigo faz muitas vezes nas nossas famílias.
fica rindo da face de Deus. É como se ele estivesse dizendo: o teu Deus é fraco, olha o que eu fiz na tua vida, olha o que eu fiz com a tua família, olha o que eu fiz para você. E o teu Deus, onde ele estava, ele não te defendeu. Eles estão, aí os demônios ficam dançando, se regozijando diante da face do Todo-Poderoso. Não permita, em nome de Jesus, não permita que o diabo sorria, faça chacota do seu rosto e do rosto de Deus. Não permita que ele dance, pule, celebre diante da face de Deus. Não permita isso não, querido, em nome de Jesus. Tome uma posição na sua vida, tome uma posição na sua vida. Vá lá, vá para frente. Sabe, querido, às vezes eu fico admirado, porque tem pessoas muitas vezes que estão nas células e querem deixar as células, e todo mundo sabe que Deus tem um propósito para a nossa vida, ou tem projetos, planos para nós, seus filhos. E muitas vezes aquele dirigente de célula não entende que o propósito de Deus para ele naquele momento era ser líder daquela célula, ser líder daquele pequeno rebanho, conduzir vidas para o Senhor. Esse seria o propósito para a sua vida, e muitas vezes ele não entende e quer deixar a célula, quer abandonar tudo, quer reagrupar tudo, e por qualquer coisa deixa os caminhos de Deus. Por qualquer bobagem, quer sair dos caminhos de Deus. Eu vou sair da igreja, porque falaram isso para mim. Cresça em nome de Jesus, cresça. Não somos mais meninos espirituais, nós somos pessoas fortes no Espírito Santo. Ele nos deu um espírito de ousadia, não um espírito de covardia, mas de ousadia. Ore e vá, determine e vá para frente. Não se lamente mais, levanta, sacode a poeira, querido, em nome de Jesus, e pare de se lamentar. O Covid para cá, o Covid para lá, querido, guarde as devidas proporções, guarde os devidos pessoas que são de grupo de risco, as crianças, mas você que é saudável, tome as devidas precauções, querido, e vá em frente, vá conquistar em nome de Jesus, porque senão, querido, vai ficar se lamentando o tempo todo. Eu não posso. Às vezes eu imagino que o Covid está dentro da igreja, porque a pessoa vai para o supermercado e lá pode, pega o ônibus lotado e também pode, vai pela rua e também pode, mas na igreja não pode. Por que não pode? Se nós aqui guardamos as devidas proporções, usamos álcool em gel, colocamos as máscaras, há distanciamento, mas não posso ir para a igreja. Por quê? Porque em nome de Jesus, eu decreto agora, em nome de Jesus, sacode a poeira, te levanta, homem de Deus, se levante, mulher de Deus, e siga em frente, vá conquistar em nome de Jesus. Precisamos de ousadia. Deus não nos deu um espírito de covardia, Ele nos deu um espírito ousado. É isso que temos que fazer, querido. Se guarde, se proteja, mas vá, em nome de Jesus. Não permita que o inimigo diga a Deus que você é fraco. Não permita, porque nós temos o Espírito de Deus. Nós temos o Espírito do Todo-Poderoso. Ele está em nós, queridos. Ele está em nós. Entenda isso em nome de Jesus e tome uma decisão. Faça a sua parte. Seja um homem de oração, uma mulher de oração. Seja aquele que vai em frente e aquele que conquista no nome de Jesus. Aleluia. Senão, querido, senão nós sempre estaremos por baixo, sempre estaremos nos lamentando, sempre estaremos como coitadinhos diante de Deus. Não faça mais isso em nome de Jesus. Não permita que o inimigo diga que você é fraco. Lute, querido, lute. No versículo 17, Davi continua aqui no versículo 17. No dia seguinte, ao amanhecer, Davi os atacou e lutou até o anoitecer, e nenhum deles escapou, a não ser 400 rapazes que montaram camelos e fugiram. Ninguém escapou, querido.
Ninguém escapou. Ninguém escapou. Deus deu a vitória, assim como nos promete hoje, nos dá autoridade e nos dá a vitória. Mas é necessário que nós nos levantemos, queridos. É necessário que a gente bata essa poeira espiritual, essa preguiça espiritual, e vá guerrear, porque o Senhor está na frente, porque o Senhor está na condução, Ele está na frente e Ele garante. Não se lamente mais, não se lamente mais. O dia da nossa vitória, queridos, é hoje, é agora, porque a vitória para ser assim concretizada no mundo físico, ela acontece no mundo espiritual primeiro. Então tome posse. Sabe, queridos, é graça de Deus. Isso é só para terminar aqui, queridos. Pô, o louvor pode subir, por gentileza. É graça de Deus Ele falar conosco. É privilégio de Deus Ele falar conosco. Mas faz parte do preço subir a montanha. Faz parte do preço. E tem a nossa parte a ser feita. E nós vamos fazer, amém, queridos?